Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Galera, vamos começar aqui a nossa resolução da página 57 com a turma do nono ano. Então fica comigo na sala que nós vamos começar essa resolução com você após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Então galera, começando aqui a nossa resolução aqui da nossa página 57 do livro do nono ano de matemática. A questão diz o seguinte, ó, ele fala para você que você tem uma mistura aí do combustível, questão 13, tá? E ele fala o seguinte, que para cada 7 a proporção da mistura que você tem do tanque, você tem 7 para 3. O que significa isso? Ou seja, ele fala o seguinte, que você tem a quantidade de gasolina, né? E a quantidade de etanol. Ok? Então, respondendo aqui a nossa letra A, ele quer saber qual seria a proporção que você tem em um tanque de 51 litros. Qual seria a proporção para gasolina e qual seria a proporção de etanol? E se nós repararmos o seguinte, que o total da mistura ela vai ser de, somando 7 com mais 3, essa mistura vai ser de 10, o total. Porque eu tenho 7 litros na proporção de 7 para 3, ou seja, qualquer proporção eu tenho 70% para gasolina e 30% para etanol. Então, nessa proporção, eu vou colocar o seguinte, ó, 7 no total, essa é o da gasolina, quanto o etanol vai ser de 3, que é o total de 10. E ele quer isso aqui em capacidade de cada uma delas, ó. Ok? Então, aqui, se eu pegar, multiplicar 51 vezes 7 e depois dividir por 10, vou ter o seguinte, ó. 51 vezes 7 vai me dar 357 dividido por 10, que vai me dar 35,7. Da mesma coisa, vamos fazer lá da gasolina, ou perdão, do etanol. Pegar 51, multiplicar com 3. Ao resultado, vou dividir com 10. Vai me dar 15,3, tá? Então, 15,3 é a resposta da nossa letra, na verdade, da nossa alternativa, né? Não tem a letra A, ok? Beleza? Então, olha como fica na nossa questão número 8, ó. Perdão, questão 14, né? 8, desculpa, tá? Resolvemos a questão 13. Ele fala para você que foi dividido uma herança com 3 herdeiros na proporção de 2 para 3 e para 5. Novamente, ó, se você observar os herdeiros, isso aqui vai me dar um total de 10, que seria a mistura, ok? E se colocarmos as partes que foram divididas, 10 partes iguais para todos, nós colocamos a proporção seguinte, ó. 2 para 10, 3 para 10 e aqui 5 para 10. Se você observar, totaliza o total aí que seria 10, ok? Aí essa é a nossa letra A. A nossa letra B, ele pede o seguinte, professor, ele quer saber se eu tenho aqui 90 moedas, como seria a divisão. Então, só pegar o total, né, de cada um deles e fazer a distribuição, ó. Da mesma forma, vamos fazer com 5,90, ok? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, cada um deles, ó. Aqui facilita para mim o seguinte, ó. Aqui eu posso cortar esse 0 com esse 0 e multiplicar 9 por 2 vai me dar 18. Mesma coisa aqui, ó. Corta esse 0 com esse 0 e multiplica o 3 vezes 9 vai dar 27. E finalizando, ó, esse com esse, 9 vezes 5, 45. Então, essa é a nossa letra B. Ok? Vamos na questão número 15, galera, ó. Questão número 15 aqui no nosso livro, ó. Questão 15. Ele fala o seguinte, que Marcelo sabe que o pneu de sua bicicleta dá 20 voltas a cada 50 metros.
Com base nisso, faço o que se pede. Letra A. Obtenho uma expressão que relaciona a distância percorrida com o número de voltas. Então, pela lógica, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho 20 voltas. 20 voltas. E eu tenho uma distância de 50 metros, é o que ele fala pra gente. A dica dessa questão é o seguinte, ó. Ele quer que nós fazemos uma expressão matemática. Concorda comigo que a distância está interligada pelo número de voltas, que eu vou chamar de V, ok? É interessante que eu preciso saber qual seria a constante de proporcionalidade, que eu vou chamar aqui de K, que vai relacionar essa distância pela quantidade de voltas. Então, o que eu faço, professor? Eu vou pegar a proporcionalidade que ele me deu, ó, que seria pegar 50 e dividir por 20. Então, essa vai ser a nossa constante de proporcionalidade. É como se eu substituísse aqui, ó. Vamos só fazer de uma forma direita para você observar, ó. É como se eu pegasse a distância, que é 50 metros, o K, que eu quero saber, pela quantidade de voltas, que seria 20. Então, posso cortar esse zero com esse zero, e pegando 5 dividido por 2 vai me dar 2,5. Então, qualquer situação, de acordo com essa proporcionalidade que ele dá para mim, se eu montar uma expressão matemática, eu vou ter o seguinte, que a distância, essa constante, que eu já sei que é 2,5, está relacionada pelo número de voltas. Ou seja, qualquer quantidade de voltas que eu fornecer aqui para mim, basta multiplicar com 2,5. Aí ele vai me dar a distância que ele vai percorrer, ok? Beleza. Vamos aqui na nossa letra B. A nossa letra B, ele fala, e se a roda, ela dá quantidade de voltas que representa 500 voltas. Ok? Então é só pegar a expressão matemática que nós montamos na letra A e descobrir o número de voltas. E seria 500, ó. Então, fazendo esse cálculo aí, isso aqui vai me fornecer 1.250. 1.250 metros. Ok? E na nossa letra C, ó. Nossa letra C, ele está pedindo o seguinte, ó. Quantas vezes a roda deve girar para que o nosso amigo vai percorrer 3 quilômetros? 3 quilômetros é 3.000 metros. Aí joga na nossa expressão que nós montamos na nossa letra A e vamos determinar quantas voltas serão necessárias. Então, vou colocar aqui, ó. Colocar a fórmula só para a gente entender a nossa substituição. Aqui é o 3.000. Seria 2,5, que é a nossa constante de proporcionalidade, pela quantidade de voltas. Então, 2,5 vai passar dividido, então vai ficar 3.000 dividido por 2,5. Isso vai me dar 1.200 voltas. Ok? Beleza, galera. Bem, galera, questão 16. Já coloquei aqui o gráfico, eu coloquei só 2 pontos, na verdade, que vai interessar para mim. Então ele está pedindo para a gente taxa de variação. Toda vez que ele fornece para você a taxa de variação, eu pego os 2 pontos e faço a diferença. Por exemplo, então 18 menos 14, vou pegar 4 com 2 e fazer a diferença. Ó, 4 menos 2. Então isso é a taxa de variação que ele quer que nós façamos na nossa letra A. Então, 18 tirar 14 vai me dar 4. 2 dividido 4 menos 2 vai dar 2. Então, a taxa de variação vai ser 2. Aí, a unidade que ele deu para a gente seria o quê? Seria litros por minuto. Vou colocar aqui embaixo, litros. A resposta, né? Então, seria 2 litros a cada minuto. Tá? Então, essa é a taxa de variação. Aí, na nossa letra B, ele pede o seguinte. Deixa eu botar mais para cima, tá? Ou seja, na nossa letra B ele quer qual a expressão do volume em termos do tempo T. Olha só,
nós vamos ter que montar uma expressão na nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte, ó, é uma função no primeiro grau, onde essa função no primeiro grau vamos colocar dessa forma assim, ó, y é igual a x mais b. Por que você está colocando isso, professor? Porque nós vamos achar a expressão que nós vamos utilizar como referência aí para a gente. O x, nós já praticamente achamos nosso x. Que seria quem, professor? Seria o nosso 2. Porque esse 2 foi a taxa de variação que nós achamos. Então fica y é igual a 2 vezes. Na verdade, nós achamos o a, na verdade. Tá? Então seria 2 vezes x, mais esse t aqui seria o nosso b, por onde passa o nosso gráfico. Então ele vale 10. Então essa é a nossa expressão que seria na nossa letra A. Ok? Beleza? Então essa aqui é a nossa letra B. Nossa letra C, ele pede a seguinte ideia. Então, assim, galera, ó, letra C, questão do desafio, questão legal, essa aqui. Então, ele fala pra gente lá no nosso enunciado que eu tenho 10 litros de 40% de álcool. Sendo que 90% da mistura, ele fala o seguinte lá no nosso enunciado, tá aqui, ó. O recipiente contém 10 litros de álcool de 40%. Aí o álcool 90% está sendo despejado nesse recipiente, fazendo com que o volume de líquido aumente à medida que o tempo vai passando de acordo com o gráfico. Então, quando nós montarmos uma expressão, eu quero anotar o seguinte. Repara que 0,4 representa o que, professor? Os 10 litros, ou seja, desses 40%. Mas não esqueça que ele vai despejar isso no recipiente, né? Então, seja 90%, né? Que equivale a 0,9 de volume, que eu não sei, que ele falou pra gente no nosso enunciado, ok? Tem que ser igual. Lembra que o recipiente é o mesmo, então vai ser 70, então vai ser a mesma ideia. Então vira 0,7 dentro do recipiente, que é 10 litros, que é os 10 litros, mais o volume. Então, seja, vamos resolver essa expressão que nós montamos aqui, né? Então, seja, vamos lá. Aqui vai dar 4, mais aqui vai ficar 0,9V, igual, aqui fazendo distribuição para eliminar o parêntese, nós temos 7 mais 7, 0,7V, né? 0,7V. Então, vou passar a galera que tem V para um lado, vou passar para o outro lado o número. Então, vai ficar 0,9V menos 0,7V igual a 7 menos 4, que vai me dar 0,2. 0,2V igual a 3. Aí esse 2 vai passar dividido, 2 décimos na verdade, então vai ficar 3 dividido por 0,2, que isso aqui vai me dar 15 litros, é a alternativa aí da nossa letra C. Então, nossa letra C feita. Vamos montar agora na nossa letra C o seguinte, a nossa letra D ele fala o seguinte, ó. Depois de quanto tempo se obterá uma mistura de álcool de 70? Então, se nós achamos que o volume é 15, quero saber o tempo, né? Então, é só jogar na equação lá de cima, que é essa aqui, y igual cadê? 2x mais 10. 2x mais 10, tá? X é o tempo. Então, 15 igual a 2x mais 10. Aí, novamente, matemática, ó. Passo 10 para o outro lado, então vai ficar assim, 2x igual a 15 menos 10. O 15 subtraindo com 10 vai dar 5, então fica 2x igual a 5. O 2 vai passar dividido, então fica 5 dividido por 2, ou seja, 2 minutos e meio mais ou menos para ele ter a mistura de acordo com a nossa
questão, galera. Vamos fazer a nossa questão número 15. Perdão, questão 17, ó. Questão 17, ele diz o seguinte, da página 58. O tempo necessário para a colheita de cenouras é inversamente proporcional ao número de trabalhadores. Utilizando 2 pessoas, gasto 5 horas para colher as cenouras de uma plantação, calcule a constante de proporcionalidade. Então, a constante de proporcionalidade, galera, é só pegar a quantidade de horas Ele fala aqui, a cenouras é inversamente proporcional ao número de trabalhadores utilizados. Ah, sim, tá aqui. 2 pessoas em relação à quantidade de trabalho, que são 5 horas, tá? Como é inversamente proporcional, então nós montamos dessa forma assim, ó, a proporcionalidade, tá? Inversamente proporcional. Diretamente você multiplica, tá bom? Então, o A seria a quantidade de horas. Então, seria 5 igual a K dividido pela quantidade de pessoas que serão 2. Então, a nossa constante de proporcionalidade, passo 2 multiplicando, então fica 5 vezes 2, isso aqui vai me dar 10. Então, essa é a nossa constante. Nossa letra B diz o seguinte, obtenha uma regra relacionada ao número de N de colheitas e o número de trabalhadores. Então, o número de colheitas, que ele falou para a gente que é inversamente proporcional, segue o mesmo princípio, ó. Então, essa é a condição quando você tem grandeza inversamente proporcional, tá? Então, aqui ele pede que seria o T seria o A, como é inversamente proporcional pelo número de trabalhadores. Que seria, que já tem um T, né? Então, vamos jogar aqui o P, que seria o número de pessoas, tá? Ok? Então, tempo inversamente proporcional pelo número de pessoas trabalhando. A letra C, ele pede para a gente calcule o tempo de 5 trabalhadores gastariam o necessário, né? Então, aqui o tempo, a constante de proporcionalidade lá, ele falou que é 10, foi o que nós usamos, né, para achar, e que são 5 trabalhadores. Isso aqui vai me dar o quê? 2 horas, tá? Então, letra C feita, questão legal, né? Vamos para a nossa última, que é a questão 18, né? Então, a questão 18 do nosso material, ele fala o seguinte, ó. Aí você tem aí uma curva inversamente proporcional, isso nós chamamos de hipervequilátero, tá? Nele fala o seguinte, ele quer que nós completemos o nosso... E quer que façamos para a gente completar a tabela da letra A. Então, se você observar, ele deu para a gente, vamos pegar aqui, o 2 seria o 10, o 2 seria o 10, tá? Que seria 2 e tá ele apontando para o 10. Ou seja, aqui a gente já consegue matar a charada, né? Que a relação que você tem seria, como é inversamente proporcional, né? Então seria, sempre você joga dessa forma, galera, tá? A quantidade aqui seria o nosso T, que seria horas, e aqui seria o nosso C, que seria em miligramas, tá? Miligramas. Então é só pegar um desses pontos, fazer substituição e nós achamos nossa constante de proporcionalidade. Então, se nós pegarmos o 10, que é a quantidade de horas, relacionarmos com o tamanho, o comprimento, aqui seria 2. Então, 10, o 2 está multiplicando, dividindo vai passar multiplicando, então fica 10 vezes 2. Então, K vai ser igual a 20. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Então, completando a tabela, qualquer número que nós pegarmos, o 20,
E completando a nossa tabela, vai fornecer o valor. Então, por exemplo, aqui deu pra gente essa tabela aqui, ó. Miligramas e o tempo em horas. É só pegar o 20 e dividir ou multiplicar pelo outro que nós teremos o resultado. Então, por exemplo, aqui é 4. Se eu pegar 20 e dividir por 4, lá em cima vai me dar 5. Ok? Se eu pegar 20 e dividir por 2, lá em cima vai me dar 10, porque a multiplicação tem que bater o 20. Ok? Aqui ele me deu o 20. Se eu pegar e dividir 20 por 1, vai me dar... Perdão, 20, 20 vai me dar 1, perdão, dividido, né? E por último, pegando o 20 dividido por 40, vai me dar meio. Então mostra aí a nossa constante de proporcionalidade. E sem querer nós montamos a nossa letra B, que ele pede para a gente o que, professor? A expressão. Então seria 20 inversamente proporcional ao comprimento, né? Aumenta o tempo, diminui o comprimento. Se eu quero que aumente o comprimento, eu tenho que diminuir o tempo, tá? Então a mesma é a relação que nós colocamos lá, ó. Aqui, ó. A inversamente proporcional à outra grandeza, né? Então, só fazer a substituição. Nós achamos aí a nossa questão. Então, galera, então uma aula aí, rapidola aí, para completarmos a página 57 e 58. Valeu, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.